Fábio Serapião, a gente vai chamar mais um elemento. Hoje a gente tá assim, cheio de assunto e de gente importante para falar com a gente sobre assuntos também importantes. E agora é o caso do Renan Porto, nosso repórter da redação de São Paulo, do Metrópolis. O nosso repórter que está bastante ali no time de reportagem de São Paulo, atrás de informações sobre investigações que levam ao PCC. E o Renan Porto tem mais informações de novas notícias que a gente tem dado no metrópolis.com sobre o caso do PCC ou os casos que envolvem o PCC, né, Renan? Muito bom dia, é sempre um prazer te ter aqui comigo hoje. O Fábio Serapião também está na conversa. Bom dia, Natália. Bom dia, Fábio. Prazer falar com vocês. No começo da semana a gente publicou uma matéria importante sobre isso, sobre a suposta relação do primeiro comando da capital com a polícia de São Paulo, né? A gente revelou que uma figura ali ligada ao PCC, de acordo com o Ministério Público, que seria um empresário, Gabriel Cepeda, dono da rede de postos de combustíveis Boxster, ele é apontado como um doador ali oculto de um centro de treinamento de artes marciais, de MMA, que foi construído na sede do DEIC, né, o principal departamento da Polícia Civil de São Paulo, né? Essa doação teria ocorrido de forma extraoficial, sem publicação no Diário Oficial, sem formalização, e começou ali a circular na polícia desde o começo do mês, logo após a deflagração da Operação Carbono Oculto, que teve ali Cepeda e a rede Boxster como alvo, né? A rede é apontada como um braço do Ministério do Primeiro Comando da Capital para lavar dinheiro, né? E essa participação do Cepeda foi divulgada por um amigo dele, que é um influenciador digital, um ex-lutador de MMA, que é influenciador digital, tem muito trânsito com a polícia, com autoridades da direita, que é o Matheus Serafim. Ele fez uma série de atualizações desde o começo do ano sobre a construção desse centro de treinamento, né? No começo do ano, ele publicou uma foto ao lado do diretor do DEIC, Ronaldo Sayeg, dizendo que, olha, nós juntos vamos construir ali um centro de treinamento para os policiais e tal. Ele, ao longo do ano, deu algumas atualizações. E em agosto, pouco tempo antes da Operação Carbono Oculto, houve uma reunião entre Sayeg, Gabriel Cepeda e Serafim lá na sede do departamento, onde eles supostamente teriam conversado sobre isso, né, e alinhado alguns detalhes dessa doação, né. Nesse momento, né, nessa data, o Matheus Serafim ele faz uma postagem em que ele deixa claro quem teria sido o doador. Ele diz: agradecer meu grande amigo Gabriel Cepeda, que ao meu pedido não mediu esforço para construir um dos maiores e mais bem equipados centros de treinamento da Polícia Civil. Obrigado, irmão, pela parceria de sempre, logo, inauguração. Essa postagem foi apagada logo depois da Operação Carbono Oculto, mas a gente conseguiu recuperar o conteúdo original por meio do código-fonte do link que ainda aparece no Google, né? A gente que trabalha com reportagem, com site, já passou por isso em algum momento da vida, que às vezes a gente apaga uma matéria do site por algum motivo, alguma publicação que saiu com erro, enfim, e o link continua disponível no Google, né? E dá um trabalho você tirar isso. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. A postagem foi deletada do Facebook dele, mas o link ainda aparecia no Google. Quando você clicava, ela não te levava à página da postagem, né? Mas por meio do código-fonte do link, dá para achar o conteúdo original, e foi isso que a gente fez, né? O Matheus Serafim, sobre isso, ele fala que não, ele fez essa postagem para agradar o amigo, que ele precisa ter relação com empresários, porque ele tem pretensões políticas, mas ele diz que aquilo não é verdade, né? A Polícia Civil também negou, o Ronaldo Sayeg falou que se encontrou com a dupla ali, mas isso não foi tratado, disse que o centro de treinamento já estava em construção, e a Secretaria da Segurança também disse que não foi o Gabriel Cepeda que fez essa doação, Natália. É isso, né, o Fábio Serapião? Mais uma vez, registros, inclusive na internet, dessas relações tão estranhas, né? Isso acho que Civil não pode nem falar que ficou sabendo dessa relação da família Cepeda com o PCC só agora na Carbono Oculto, né, Renan? Eu me lembro em 2020 teve a Operação Rei do Crime da Polícia Federal, que mirou ali a família do Marcola e várias empresas ligadas à família, à esposa do Marcola, num esquema de lavagem de dinheiro do PCC, e ali tinha um braço já que mostrava a rede Boxster, né? E a família Cepeda como parte
dessa estrutura de lavagem de dinheiro do PCC, né? Eu lembro que na operação não apontava todos os postos de gasolina do grupo, mas apontava que alguns estavam em nomes de pessoas ligadas ao PCC e pessoas que lavavam dinheiro para a cúpula do PCC, incluindo o Marcola, né? Então, a Polícia Civil já sabe dessa relação, ou deveria saber dessa relação, no mínimo estranha, desde 2020, e pelo jeito não se atentou a isso, e acabou mais um episódio aí que a gente vê do primeiro comando da capital com seus tentáculos no poder público aí em São Paulo, né, Renan? O Serapião comentou sobre a Operação Rei do Crime, inclusive, na ocasião, o próprio pai do Gabriel Cepeda, o Natalício Cepeda, o irmão dele, Renan Cepeda, foram, inclusive, presos, né? E, novamente, o Renan Cepeda é alvo da Operação Rei do Crime, Operação Carbono Oculto, agora no final de agosto. Então, realmente, é o que o Serapião falou, não teria como falar que não se sabia sobre sobre esse interesse, né, da rede de postos de combustível, que poderia ser ligado ao PCC, em ter uma boa relação, com a Polícia Civil, né? Ô, Renan, e você segue apurando. Nos próximos dias a gente deve ter ainda mais matérias sobre esse caso ou outros braços aí dessas investigações contra o PCC? A gente fez, no começo do mês, Natália, acho que foi dia 4 de setembro, a gente fez um pedido via Lei de Acesso à Informação para saber quem seria esse doador oculto, né? Enfim, essa é uma informação que deveria ser pública, né? E o primeiro prazo da Lei de Acesso termina hoje, né? A expectativa é que eles enviem uma informação, né? Dizendo primeiro quanto custou essa academia, enfim, por que ela não foi oficializada, quem foi o doador, se teve mais alguém envolvido, né? Pessoalmente, quando eu fui ao DEIC, ouvi eles também, né? O que me disseram foi que não se sabia se isso poderia ser divulgado, porque poderia ferir a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma coisa meio absurda, né? Essa é uma informação que deveria ser pública, né? Então, vamos ver se eles vão se negar a informar isso, alegando que isso poderia ferir a Lei Geral de Proteção de Dados, porque isso não é verdade, né? Perfeito. Renan Porto, um dos nossos repórteres da redação de São Paulo, do Metrópolis.com, que vem aí. É como se fosse o nosso Fábio Serapião aqui de Brasília. O Renan está representando ali esse time de investigação de São Paulo, que é grande, né? Não tem só o Renan Porto. A gente conversou no comecinho da semana, ou na semana passada com o Luiz Vassalo, tem o Arthur Rodrigues, enfim, o próprio Fábio Leite, o diretor da redação também está sempre envolvido. É isso, um timaço de São Paulo, hoje representado pelo Renan Porto. Obrigada, viu? Volte sempre. Obrigado, Natália. Obrigado, Fábio. Ô, Serapião, e lá de São Paulo, o Enzo Marcos deu hoje duas matérias importantes sobre o caso do Dr. Rui Fontes, que vale a gente destacar aqui. A primeira é sobre a Justiça decretando a prisão do 8º suspeito de executar o ex-delegado-geral da Polícia Civil lá de São Paulo, o Rui Ferraz Fontes, que foi executado no comecinho da noite da outra segunda-feira, não essa agora, da outra, lá em Santos, na Praia Grande, na verdade, no litoral sul de São Paulo. Esse que foi, portanto, então, o 8º mandado de prisão. A gente teve diversas pessoas já presas e procuradas dentro desse caso. Tem o detalhe da matéria do Enzo Marcos lá em Metrópolis.com. E tem uma outra matéria do Enzo Marcos que fala sobre essa questão também, mas é porque a Polícia Militar matou membro da Sintonia dos 14, o grupo que sentenciou o ex-delegado Rui Fontes num outro momento, né, em 2019, e ele diz aqui que a tropa de choque da Polícia Militar matou nessa terça-feira, no dia 23 de setembro, Cleberson Paulo dos Santos, conhecido como Nego Mimo, ou Nego Limo, ou Mimo, e apontado como membro da Sintonia dos 14, ou Bonde dos 14, grupo do primeiro comando da capital, do PCC, que já sentenciou o ex-delegado Rui Ferraz Fontes à morte. Mimo foi morto após troca de tiros na zona leste de São Paulo, lá na capital de São Paulo, e ele seria um dos homens escolhidos pelo grupo para executar
o policial. Segundo a polícia, o suspeito foi localizado na Vila Curuçá, na zona leste de São Paulo, e ao perceber a presença policial, o indivíduo efetuou disparos de arma de fogo contra os militares que revidaram e mataram o suspeito. O Kleberson estava foragido do Centro de Detenção Provisória de Valparaíso desde 2022. Após não retornar de uma saída temporária, ele havia sido condenado por homicídio e, com a fuga, o suspeito deixou de cumprir 10 anos de prisão que ainda restavam da sua condenação. Então, mais informações vindas lá da redação de São Paulo sobre o caso do Dr. Rui Fontes, que a gente, claro, segue acompanhando, né, Serapião? Isso, acho que tem uma coisa interessante aqui que fica claro, obviamente, o assassinato do Dr. Rui Ferraz Fontes é muito simbólico e, obviamente, nesses casos a polícia atua de uma forma mais incisiva. Mas deixa aqui, né, uma esperança de que atuasse em todos os casos, assim, né? Isso mostra que quando a Polícia Civil, seja ela de São Paulo, de qualquer estado, quer atuar, ela consegue, ela tem capacidade e dá o resultado como tem dado agora, já a 8ª prisão, já tem uma linha de investigação muito clara ali, a gente conversou com o Lincoln Gakio aqui, né? Ele já tinha dito que parecia, estava muito claro, obviamente, que era o PCC, mas precisava entender ali um pouco as razões de como se deu isso, né, Natália? Então, eu acho que, obviamente, é um caso que tem que ter essa prevalência mesmo, tem que ir para cima, mas a gente espera que também isso acontecesse em todos os outros casos, porque a gente conversa, ontem eu estava conversando com alguns policiais num encontro que eu fui aqui, estava se debatendo o porquê dessa sensação de insegurança no Brasil, né? Os dados têm melhorado um pouquinho, os índices muito pouco, mas até que tem melhorado um pouquinho, né? Mas por que se mantém essa sensação de insegurança, né? E eu acho que é um pouco por isso, né? É uma dificuldade de se resolver os casos. Para quem é do interior, então, é muito pior essa situação. Porque ela vê ali, ela convive com aquelas pessoas, ou se é numa cidade grande, no seu bairro ali, você sabe quem cometeu o crime, você sabe o que aconteceu, e você vê que a investigação em si demora, né? A não ser quando é um caso que é pensado pela mídia e que daí tem um tratamento diferenciado, a não ser quando é um policial de renome como o Dr. Rui, aí os casos parece que andam com uma maior rapidez e com uma maior eficácia, né, que é o mais importante, né? A gente tem um índice de conclusão de inquérito, principalmente sobre homicídio, de alguns outros tipos penais, que são muito difíceis, né? São muito ruins no Brasil, né? E é um pouco disso que dá essa sensação de insegurança e essa falta de resposta, muitas vezes, das polícias, que nesse caso do Dr. Rui, a gente vê uma polícia mais ideal, né? A polícia que a gente espera mesmo, atuando de uma forma célere, rápida, e dando respostas, né? E em caso de homicídio, a gente sabe, né? Ou você consegue dar uma resposta logo no curto prazo, ou quanto mais esse tempo vai se alargando, mais difícil fica para você conseguir dar essa resposta, porque os vestígios se perdem, as pessoas se perdem, algumas pessoas são mortas, enfim, principalmente quando envolve organização criminosa ligada ao narcotráfico, a gente sabe que às vezes a própria organização dá fim em quem participou para não essa investigação não prosperar. Então, parabéns para a Polícia Civil de São Paulo, que parece que está fazendo um trabalho exemplar aí no caso do Dr. Rui, e obviamente ele merece pelo trabalho e a prestação de serviço que já fez ao longo da sua carreira na polícia, né? O Serapião, e também vão trocando as equipes, né? As direções, enfim, as visões ali, né? Isso tudo modifica o andar aí das investigações. Ô, Fábio Serapião, foi um prazer te ter aqui comigo. A gente falou de um montão de assunto da sua coluna, de PEC da blindagem, com entrevista com o Otto Alencar, com o Renan Porto falando do PCC. Isso tudo vestidinhos de chá revelação. Você de azul e eu de rosa. Fofos, né? Pois é, eu achei minha gravata azul, eu tinha perdido na mudança de gravatas, mas consegui achar. Excelente. Quantas gravatas mais ou menos você tem? Só pra gente anotar e ficar fazendo essa fiscalização. Não, são poucas. Eu sou uma pessoa sem muitos fundos, então só o básico pra semana. Perfeito, tá bom então. Muito obrigada, viu, pela presença física no Acorda Metrópolis. Amanhã a gente se vê, talvez virtualmente, talvez pessoalmente. Mas amanhã essa é a certeza de que a gente se vê aqui. Valeu. Obrigado, Natália. Vamos mudar